Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre a continuidade ou não de Filipe Luís no Flamengo. Existe a real possibilidade de Filipe Luís treinar uma equipe europeia? Esse é o objetivo da carreira do Filipe Luís nesse momento. Ele já bateu no teto nos objetivos, na motivação, no Clube de Regatas Flamengo, ele quer renovar, ele vai continuar? São muitas perguntas no imaginário do torcedor flamenguista. As respostas não são tão simples assim, porque se fossem simples, Flamengo e Filipe Luís já teriam chegado a um denominador comum, e isso não aconteceu. Bom, o que falta então para isso acontecer? O que está pegando no meio do caminho aí entre Flamengo e empresários e Filipe Luís para a temporada 2026? Bom, a gente vai responder a essas perguntas para você, seja torcedor do Flamengo, seja aquele que tá dando uma cercada, né? Pô, tomara que esse cara saia, tal. Enfim, o Flamengo é claro que trabalha com plano B, plano C. Um dos planos do Flamengo já está empregado, né? O Luiz Castro, que agora está no Grêmio, era uma opção para o Flamengo caso o Filipe Luís não renove com o clube. Luiz Castro já está empregado, o Flamengo está agora com o plano C, além, é claro, de trabalhar nos bastidores para tentar essa renovação. Qual é o receio do Flamengo? Perder o Filipe Luís, se não agora, mas no meio do ano. Porque multa rescisória para time europeu tanto faz. Às vezes o treinador paga do próprio bolso a multa rescisória quando lhe interessa, né? Alguns termos do contrato estão sendo discutidos, até porque o Filipe Luís não quer nenhum impeditivo nessa possível renovação com o Flamengo para uma saída dele para o futebol europeu. Ele pode ir agora para o futebol europeu? Pode. Existe a chance de Filipe Luís não renovar com o Flamengo e ir agora para o futebol europeu? Sim. Só que o treinador do Flamengo atualmente não tem as licenças necessárias para atuar como treinador no futebol europeu. Para isso, ele teria que se valer do seu auxiliar. O seu auxiliar teria que assinar súmulas, aquela situação que muita gente já conhece. Isso acontece muitas vezes quando o treinador não está, o nome não saiu no bid, ele não está regularizado e tal. Isso acontece, né? Agora, o Filipe Luís teria que se valer desse expediente. Existe alguma proposta atual para o Filipe Luís no futebol europeu? Existiram contatos na temporada passada, inclusive o Fenerbahçe da Turquia, mas no momento não há nenhuma proposta de clube europeu para Filipe Luís. Estamos no meio da temporada europeia. Tá? O Filipe Luís, na verdade, o que ele quer? Continuar no Flamengo até o final da temporada europeia. Meio do ano. Depois da Copa do Mundo, está muito claro o desejo do atual treinador do Flamengo. É dirigir um clube importante no cenário europeu, espanhol. E ele tem condições disso, já mostrou que é um treinador diferenciado aqui no cenário do futebol brasileiro. Muitos poderiam argumentar, mas qualquer um ganharia com esses times. Não, qualquer um não. Qualquer um não. Tanto que muitos treinadores chegaram aqui no Flamengo e não conquistaram absolutamente nada, com times até melhores do que esse, né? O pós-Jorge Jesus, o Flamengo teve alguns treinadores, só o Rogério Ceni conseguiu ser campeão brasileiro, né? Agora o Filipe Luís. Então o trabalho do Filipe Luís é um trabalho de excelência, o Flamengo reconhece isso. Mas se nós formos colocar no papel, o Filipe Luís ele é um dos treinadores que recebe o menor salário da Série A. Por quê? Porque ele veio praticamente de interino, né? Ele era o interino que foi dando certo, deu certo, deu certo. E aí o Flamengo manteve o contrato anterior com ele, não tem motivo para, no meio do contrato, ficar mexendo. Agora o contrato venceu, o Filipe Luís quer uma valorização, o Flamengo vai dar uma valorização, mas o Filipe Luís também quer deixar as algemas sem trancas. Porque quando terminar a temporada europeia, pintar uma oportunidade no futebol europeu, principalmente no futebol espanhol, o
O Felipe Luiz quer estar pronto para assumir esse compromisso. Bom, é claro que o torcedor do Flamengo quer que o trabalho continue, e a questão da motivação nem pesa muito, né? Porque poderia falar o seguinte: olha, já ganhei o que tinha que ganhar, né? Agora é seguir outro rumo, não vou continuar aqui até o fim da temporada. Então, tá muito claro isso. O Flamengo vai renovar com o Felipe Luiz? Até quando o Felipe Luiz fica no Flamengo? Provavelmente até meio do ano. Não seria melhor iniciar já a temporada com outro treinador do que ser pego de surpresa, né? Então, o que na verdade a diretoria do Flamengo está contando? Ela está contando que não vai haver proposta para o treinador do Flamengo. Ela está contando que o Felipe Luiz possa mudar de ideia no meio do caminho, né? Recuperar essa motivação de ser campeão de tudo novamente e tal. Eu não sei. O Felipe Luiz jogou muitos anos no Atlético de Madrid. É um treinador que tem quase a sua formação inteira como jogador na Europa, só o fim de carreira que ele jogou aqui no Brasil. Tem uma ligação, claro, muito afetiva, né, e profissional com o Flamengo, mas todos os caminhos indicam o fim dessa jornada. Né? O fim dessa jornada. Na verdade, o ano de 2025, extremamente campeão para o Flamengo, acabou servindo como um facilitador na decisão do Felipe Luiz. A renovação deve acontecer, se não acontecer, é uma surpresa, ou pintou proposta do futebol europeu. No momento não há proposta do futebol europeu, mas a renovação ela está ainda emperrada. Existem alguns termos que precisam ser rediscutidos. Ela deve acontecer, tá? Se não acontecer, é surpresa. Mas, mesmo com a renovação de contrato, o que deve acontecer mesmo é a saída do Felipe Luiz no meio do ano, após a Copa do Mundo de seleções, para realizar o seu grande sonho. Ele mesmo já falou. O seu grande sonho é dirigir um clube europeu. Aguardemos! Fico por aqui até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.